Vamos louvar ao Senhor por mais um vídeo. Vamos louvar? Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir a minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Amém? Então, o nome de Deus é Deus porque Ele deu, porque Ele dá, porque Ele dará. E o nome do diabo é tirano, tirania, porque ele tirou, ele tira e sempre tirará. Né? Um é o reino da injustiça, que é a do diabo, da tirania, dos crentes que vão atrás de milagre, atrás de libertação, atrás de cura, mas são ímpios, são injustos, do reino da injustiça, da tirania. Eles perseguem, picaretagem, ficam ofendendo os outros, segurando de guarda, né? Testando. Quer testar? É você ali com a picareta, ó, fica pam, 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 esmurecendo a fé do próximo, irritando os outros, leprando. É picaretagem, né? Vai quebrando aos pouquinhos todas as áreas da vida do próximo, moscando a alma dos outros. E o reino, como Davi, né? O reino, como Davi, tinha um coração segundo a Deus. Né? Então ele só sabia viver com a verdade santa, ele era justo. Então Deus nos deu o coração. E aqui nessa canção fala: acha em mim um verdadeiro adorador, com a verdade, né? A verdade anda com o verdadeiro. Que veste com vestes de louvor, né? Que é notório a palavra dele, com palavras de louvor, com testemunho de louvor, que ele discipula justo, que ele é no reino, ele busca em primeiro lugar a justiça, ele vai após a verdade, e não, ele vai após a Deus, a verdade, o caminho e a vida, e não a libertações, a se servir, né? Com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai, eu quero a sua luz em mim, eu quero ter o seu coração, o seu rosto. Eu quero falar publicamente, porque só vai ao Pai através do Filho, sendo público. Vem ungir a minha oferta de amor, né? Dou a ti o que? Quem é falando? Sou eu. É o Espírito Santo dentro de mim, dando a Deus que deu, né? Porque Deus nos dá, e deu, dá e sempre dará. Então ele não me deu esse coração de carne. Então o Espírito de Deus está cantando para Deus. Deus, aceita essa oferta aqui. Arrumei um homem, uma criatura, e transformei ela, e hoje eu estou te dando o Espírito Santo que está na terra até a consumação do século. Estou te dando o meu coração. Aceita como oferta de amor, né? Acha em mim um verdadeiro adorador. Então fica aí como o Espírito de Deus trabalha. E eu queria falar de Salmos. Deus salva os retos e castiga os ímpios, né? Ímpios são essa igreja de picaretagem, que fica ao derredor, né? Ele não tem caminho, ele só cura e liberta, e para pagar os cultos da igreja dele, para sustentar os cultos, ele vai servir ao tirano, a tirania.
No Senhor confio, como dizes, pois a minha alma, fugir para a vossa montanha como pássaro? Porque eis que os ímpios armaram o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas os retos de coração, para caçar como um pássaro. Eu vou fugir para o alto de uma montanha? Na verdade que já os fundamentos se transtornaram. Que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Então, Deus, quando essas igrejas picaretadas fica picaretando, fica te invejando, né? Inoportunando, inoportunidade organizada, que é a mãe de todos, é o cartel de todos os crimes, né? São as igrejas pagãs que derramam, que colocaram o estresse no mundo, a lepra. Quando elas vêm, Deus prova. Eu falo publicamente que eu vou ao Pai, eu sou público, para exaltar o nome de Deus. Eu não me exalto não, eu não sou primeiro não, o primeiro é Deus em minha vida, eu sou segundo a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Então eu exalto o nome de Deus. Pode me perseguir, pode me humilhar, porque eu regozijo nosso Deus, nosso Senhor, através da palavra. Sobre os ímpios fará chover laços. Olha, fogo, enxofre, vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo, ímpio. Igreja, ei, se converte, se entrega, se converte a ICL. Deixa a ICL colocar esse tijolo de luz. Deixa a ICL te colocar um coração de carne. Seja verdadeira, lida com a verdade. Deus não é brincadeira, não se brinca. Olha que Deus está falando sobre vocês, sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Quer dizer, um copo. Isso para Deus é fácil. É como encher um copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos, para o justo, para o caminho da verdade. Para que vai atrás da luz. A falsidade do homem é a veracidade de Deus. Oh, ei, querido, você que tem a imagem de Deus, mas não tem a semelhança. Escuta, Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens benignos. Porque só tem maligno, só tem imagem, mas semelhança não tem, não fala a verdade, porque é uma estátua de sal. É uma estátua de sal, não falam, porque se falar que discípulo ímpios é proibido o crime do ódio, vão preso. Faltam homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade o seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e o coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Fala que precisa de Deus, mas é prostrado ao diabo. Ele precisa de irritar os outros, de ofender, é nascido da ofenda e não da graça, para fazer seus cultinhos ao demônio, a Mamon. Pois dizem, com a sua língua prevaleceremos. Olha que picareta. Sabe o que essas igrejas dizem? Pois dizem, com a nossa língua prevalecemos. Com a tua língua prevalece tua palavra. Né? Os beiços são nossos, os beiços são seus. Quem é o Senhor sobre nós? Quem é Deus sobre vocês? Por que não larga a Bíblia Sagrada e vai ler gibi? Por que não vai ler jornal? Não faz culto com jornal? Né? Os beiços são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Capítulo 12, versículo 4. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, Deus fala, me levantarei agora, diz Senhor, porém salvo aquele para quem eles assopram, né?
para quem eles falam, para quem eles oprimem, para quem eles necessitam, né? Fica endividando o pobre, oprimindo, necessitando. Aí tem, como na igreja, tem igreja aí que te leva na miséria, leva os pobres na miséria e fala, chegou aqui na miséria, e agora me diz, me dá minha ignomia, o quanto me devo, né? Quando a gente vê dívida, gente aí dando testemunha, e pastores e filhas de pastor falando que de bispo, falando, tu chegou aqui na miséria, tá amarrado em nome de Jesus. Eles ficam no opróbrio miserando os outros. No 6, as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Escuta, a palavra do Senhor, ela é refinada 7 vezes. A palavra do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificado 7 vezes. Você está escutando? Ei, tudo guardarás, Senhor, desta geração, e os livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quanto mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Eles circulam porque o mundo já é do maligno. Então, tudo que você vê, nós estamos num deserto de injustiça, não há justiça. Então, onde você vai no mercado, na padaria, no sapateiro, no açougueiro, os ímpios estão. Então, eles sempre estão rodando o justo, né? As falsas igrejas, sempre vestidos de crente, estão rodando o justo para deter a obra de Deus, fazendo opróbrio. Eu vou falar sobre a palavra que é refinada 7 vezes como prata. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Davi ficou muito triste com essa situação. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Eu quero ter a luz de Deus. Pede a Deus. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia, né? Vendo essas igrejas, vendo esse exército, como ele via exército de Saul, né? Só tinha uma imagem, mas não tinha a verdade santa de Israel. Não tinha semelhança com Deus. Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que eu não me afaste de ti, não deixe a tristeza em mim. Né? Me alimenta, meu Pai. Né? Davi, quando se alimentava, né? O justo, quando se alimenta com o pão da vida, ele se alimenta, ele alimenta a Deus, é Deus que se alimenta, é o Espírito Santo que come, para servi-lo, não para se servir, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade. Deus é benigno. Tem sim, você pode fazer o bem sim. Deus te deu o poder, te deu deixar. O Espírito já é benigno. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Deus tem feito maravilhas na minha vida. Deus me livrou também de todos os males. A perseguição, as lutas vêm, mas a vitória é certa, porque sou mais que vencedor. E se você aceitar Jesus, ter a semelhança dele, discipular justo, ser discipulado como justo, andar com Deus e não com o homem, com o pastor e com o obreiro, mas sim com Deus, você é um com Deus. Você vai ver a transformação da sua vida que viva de aparência, de imagem de crente, para uma transformação da água para o vinho, né? Ter sabor de ser justo, ter sabor de ser público, de ir ao Pai, né? De ter um encontro com Deus. No 14, Salmos 14, a corrupção do homem, sua redenção, porém, provém de Deus. Então, Deus tem falado todos os vídeos, lamentações, que eu fiz um vídeo de lamentações, depende da maneira que você pede a Deus, né? Como em Lamentações, Deus fala, eles pedem, no capítulo 5, o que eu fiz, Deus? Tá todo na corrupção, na blasfêmia, e falando para Deus o que eu fiz, qual o pecado que eles cometeram. No outro, então,
Deus fala, depende muito da maneira que eles falam, do jeito que eles estão, eles vão continuar amaldiçoados, Jerusalém, igual nos dias de hoje, desde aqueles tempos que pegaram recursos na impiedade, na tirania. E ontem eu fiz também, anteontem, um vídeo falando, depende de Deus, o querer de Deus, e aqui Deus confirma, ó, com a corrupção do homem. Você, igreja, que está na corrupção, você que está fazendo esse mundo falso, blasfêmico, você que gera desinformação para o mundo, descomunicação, descaminho, né? Desinformação é a igreja, desinformação é a Bíblia, né? Quando tira a verdade, tirania, vai para a televisão, faz a descombinação o povo é desencaminhado, né, para discórdia, para perseguir aquele que tem fé. Então é o 666. A desinformação é o DDD. A desinformação aí vai para o segundo meio, que é a televisão e rádio, os cultos que só não falam de discipulação em primeiro lugar, não busca justiça, só de milagre, ou após libertação, descomunicação, e o povo que pega essa maldição, né, essa desobediência, o descaminho, e se torna um povo violento, porque só conhece a língua da discórdia, da ofensa, né, da picaretagem. Então, Deus fala nesse capítulo, Salmos 14, capítulo 14, vamos ler, disse os nécios no seu coração, não há Deus, né? Tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que faça o bem. O Espírito Santo diz que está entre nós. Jesus não subiu. Ele subiu só o corpo dele. Ele subiu vivo. É o Deus vivo, Jesus. Jesus está vivo de corpo. Mas ele deixou o Espírito Santo conosco. Então ele está conosco. A palavra dele, o que ele falava, ele deixou todo o poder. Toda a palavra está aqui para a gente andar, não ser mais pagão. Através do sangue dele, ser livre, ser batizado no Pai. Aquele que crê e for batizado nas águas do Pai, nas águas do Filho e do Espírito Santo, nesse deserto de injustiça, que vocês estão aí na corrupção, afogados na corrupção, se aí debaixo da água, nesse subnatural, que nem natural vocês falam a língua do homem, beberem, vocês vão ressuscitar uma nova criatura. Então há quem faça o bem, né? Você pode fazer o bem sim. Deus te deu todo o poder. O Espírito Santo está entre nós. Levanta do seco, né? Não está tão afogado assim não. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Eis-me aqui, Senhor, para fazer o bem. Eu estou em entendimento, estou buscando a justiça, estou aqui pregando. No versículo 2, Salmos 14. Eu posso fazer o bem, eu posso ensinar bem a verdade, falar direitinho, ensinadinho. Bem dizer o teu nome, né? A tua vontade, a sua obra, que é discipular, construir um templo, um homem, uma mulher de Deus com tijolos de luz. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, né? Fazem cultos, se juntam em montes para cantar. Deus não está precisando de música, não. Para falar em língua, ele não fala nem a língua do homem, nem a verdade fala. Como é que ele fala a língua de anjo? Não fala a língua da piedade, é ímpio. Nem ensinar a verdade, bem dizer, diz, maldiz, é uma maldição. Deus xinga vocês. Deus xinga de injusto, de ladrão. Mateus capítulo 23, versículo 23. Deus amaldiçoa, Deus maldiz, Deus xinga, dizendo de ladrão, que reteu a verdade, roubou a palavra dele. Retém a verdade e vai após milagre, após libertação. No 4, então, desviam-se todos juntamente, fizeram imundos, imundícia, né? Falar mentira, reter a verdade, uma inverdade, fazer culto à inverdade, fechar o olho e dizer ali, cantar, falando que conhece a Deus, teve um encontro com o justo, e é justo, e anda no caminho da verdade. Mentira! São porcos, imundos.
precipitados que suicidam as pessoas, faz picaretagem, é suicídio. Em Salmos 1 diz que não subsistirão nem no dia do juízo, nem julgamento terão os suicidas. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade. Não conhecerão a Deus. Quem come o meu povo, que comem o meu povo como se comesse pão, né? Como come pão, para que se alimentar, para quê? Para ter uma imagem. E a obra? Você vai lá, come o pão e não faz a obra? O que é? Com as coisas dos outros. Cadê a renda de Deus? Cadê o que foi imposto por Deus? Buscar em primeiro, cadê o imposto de renda? Buscar em primeiro, discipular justo, ser justo, primeiro a justiça. 24 horas sem repousar a cabeça, falando só de justo, formando justo. Os milagres, as maravilhas, Deus vai fazer sim. Mas não é para você roubar a Deus não, e ser ímpio não, discipular ímpios e ficar proibindo, detendo a justiça de Deus. Come como se fosse o pão, não é para tu comer pão não, o corpo de Deus. Deus sangrou na cruz, não foi para comer não, para você ter lembrança dele, carregar a sua cruz e sangrar também. Como pão, ser escarnecido também, ser perseguido, não é perseguido não. Você tem que ser o pão que sangra na cruz, ter lembrança de Deus, né? Para que tenha, em memória de Deus, tenha essa aliança com Deus, deixar te escarnecer, deixar te perseguir, comer da tua carne, beber do teu sangue, cercarem a tua casa, como o Salmo 2 fala, imaginando coisas vãs, mentindo contra ti, te perseguindo por causa do Código Penal da Justiça, do Celestial. Ô glória a Deus, aleluia. Você tem que ter, em memória de Deus, ter essa santa ceia com Deus. Deixem comer do seu corpo, beberem do seu sangue, ter essa aliança com Deus, essa santa ceia, carregando a sua cruz para você ter lembrança de Deus. O quanto Deus sofreu para você ter esse poder. No 6, vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. O pobre que Deus fala aqui é o falso, né? Que você, o pobre, ele dá uma de coitadinha, mas está lá testemunhando, vai junto no caminho do ímpio, né? Então, deixa eu ler logo o 7 que eu vou falar sobre isso. No 7:14, Salmos, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrar de Israel. Estão cativos, estão no cativeiro, são detentos dessa penitenciária. Em Salmos 1 fala, são detentos, escravos de roda, de caminho de escarnecimento, vai deter a justiça, são injustos, ímpios, são suicidas, são detentos, estão nesse cativeiro, né? E vem com imagem de Deus carinhando os outros, querendo ainda dar conselho aos outros. Isso é pobre, é falso, nem pobre é. Quer dar conselho aos outros, quer vir aqui na ICL e dar conselho. Eu tenho o conselho de Deus. Eu tenho o conselho de Deus, criatura. Presta atenção, a palavra de Deus não é palavra de pobre, não. Deus não tem nada contra o pobre, não. Nem eu, não sou eu falando, não. É Deus que manda falar. É a vontade, nem só de pão viverá o homem, não. Nem só de pão viverá Deus, não. Mas de toda a vontade que Deus quiser de falar. Isso aqui é uma pedra quando é para si mesmo. É um pão quando é para si mesmo. Mas quando é para Deus falar, Deus fala. É a boca de Deus falando. Olha aqui. Deus não precisa do seu conselho, não. Está escrito aqui no capítulo 12, Salmos capítulo 12, versículo 6, as palavras do Senhor são palavras puras. Deus já tem palavra para o justo, para a ICL. Deus já tem todos os conselhos. Ele é maravilhoso de conselho. É fonte de vida, fonte de conselho. São puros conselhos de Deus. Não vem com picaretagem, fazer contenda. Aqui não. Disse-me disse, eu não dou
confiança a ninguém para isso. Eu confio em Deus, eu não confio em você. Nem em mim eu confio, eu sou segundo a Deus. São palavras puras, palavra como prata. É prata, não é palavra assim igual eu estou falando não, é palavra assim, ó. Como prata, refinada em forno de barro, purificada 7 vezes, prata, purificada 7 vezes. Agora tu imagine a palavra de uma pessoa que Deus fala aqui como pobre, né? No versículo, vós envergonhas o conselho dos pobres. Vós envergonhas o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Né? Deus não quer falar que pobre vai dar conselho aqui, não. Que o pobre está com o conselho certo. Quem está com o conselho certo é Jesus Cristo. Né? Porque muitas das vezes vem gente vestido com aquela saia, vem mulher bonitinha de igreja, vestido com aquela saia, com cara de boazinha, com imagem, mas te quer te seduzir, te carismar para te cativar, para te levar junto no caminho do ímpio. E ela não tem, você não tem conselho não. Meu refúgio está em Jesus Cristo. O meu refúgio, os meus conselhos são como prata. Deus rico, o dono do ouro e da prata. Ele que me diz o que eu tenho que fazer. Se eu tenho que entrar no fogo, a hora que eu tenho que entrar na fornalha, a hora que eu tenho que sair, a hora que eu tenho que entrar na cova do leão, a hora que eu tenho que sair, a hora que eu tenho que estar na prova é a hora que eu tenho que sair, porque a vitória é certa. Porque eis-me aqui, Senhor, para ensinar esse povo. Então não fica chateado comigo não, com o pastor Henrique não, porque eu falo para abençoar a sua vida, eu falo para você quebrar essa aliança com o reino da injustiça, parar de blasfemar contra Deus, porque quem blasfema comete muitos os pecados, como em 2 Timóteo, ontem nós estávamos lendo, né? Que eu estava até falando que depende de Deus a conversão. Eu me lembrei agora, foi em 2 Timóteo. Que os tempos são trabalhosos, é difícil pregar o evangelho. Timóteo 3, a extrema corrupção. Tá vendo? A extrema corrupção depende de Deus para você se converter. Da maneira que você fala, são os últimos tempos, são os últimos chamados. 2 Timóteo 3, sabe, porém isto, que os últimos dias sobrevirão, tempos trabalhosos, é difícil pregar o evangelho, então não vem atrapalhar não, porque haverá homens amantes de si mesmo, querendo se libertar, cara, eu liberto, minha igreja liberta, minha igreja cura, aqui quem liberta, quem cura, quem prospera, quem santifica, e quem deixa você se converter é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem deixa você caminhar no arrependimento e dar frutos dignos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Informação contra desinformação. Quem me informa é Deus. Com a palavra que nem prata, refinada em forno 7 vezes, como prata refinada. O dono do ouro e da prata. Ele que me informa, ele que me comunica através do Espírito Santo para me imitar Jesus, ser cristão, imitador de Cristo. E andar no caminho com luz, com o Espírito Santo, para te informar, para te comunicar publicamente, que só vai ao Pai publicamente através do Filho, passando por esse mar vermelho, né? Para lutar contra o 66, desinformação, descomunicação desse caminho, para te botar, tua família, tirar da discórdia desse caminho, botar na fé no seu lar. Então, a pessoa que está com esse espírito de blasfêmia, ela comete todos esses crimes contra Deus. Versículo 2, 2 Timóteo, capítulo 3. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, acumular dinheiro, fazer culto para ficar rico, né? Porque ele manipula a cidade com igrejas, ele é dono de igreja, de emissora de TV. Então, como pode um homem fazer o bem se ele faz o mal? Né? Se ele está no governo fazendo o mal. Então, eles logo cercam, Salmo 2, a sua casa com pessoas do governo para imaginar coisas vãs.
estigmatizar a sua vida, né? Roubar a sua fé, minar a sua fé, usa mulheres de Deus para seduzir o homem, ficar segurando o anjo de guarda, lutando contra a carne e o sangue, contra o anjo de guarda, contra a alma do justo, zombando de Deus, mas Deus do céu zomba de vocês. Então se converte. Avarentos, presunçosos, tem a presunção, Deus fala que zombará também de vocês. Vocês atam as cordas, levam a miséria, né, o justo, mas Deus zombará de vocês. É impossível. A fé não é mais que vencedora, nunca separarão o justo do amor de Deus. Blasfemo, soberbo, né? Não precisa de justiça, não precisa de fé da justiça, são incrédulos da justiça, não creem na justiça, não creem em Deus. Retém a verdade, né? Gostam da inverdade, de invejar, de inver a obra de Deus, de inver os justos. Foi por isso que mataram Jesus por inveja. Herodes tentou matar quando ele nasceu, né? E depois sua descendência lá, o governo, o falso governo de Satanás, matou Jesus por inveja, no crime de genocídio. Genocídio se caracteriza quando a gente não quer que uma raça exista na terra por algum motivo, ou um povo por algum motivo, né? E a causa foi a verdade, a justiça, né? A causa, a motivação foi a inveja, a causa foi a justiça, o crime de genocídio. Mas Deus venceu a morte, anulou a morte. O justo não vai ver a morte, sim a vida eterna. Soberbo, blasfemo, blasfemando contra o Espírito Santo. Tem uma imagem de Deus, é cheio de testemunho de cura e libertação, mas não conhece a Deus, roubou a palavra de Deus. É como se roubasse um carro, né? Ele funciona, o carro, né? A Bíblia funciona para curar e libertar. Até uma garrafa de cachaça, de um pedaço de pau, de madeira, funciona. Porque tu vai usar a fé, então ele vai curar, vai libertar. Né? Mas tem dono, você está usando o carro errado. Né? Você tem documento, é testamento de Jesus Cristo. Isso aqui é para função, para andar publicamente. Não é para andar fugindo dos outros, não. É para andar fazendo milagre, discipulando o justo. Né? Para formar justo, cidadão justo. Assim são os colégios. É para formar pessoas com caráter humano, justo. Né? Me mostra seus alunos formando faculdades e colégios, jardim de infância, me mostra que eles andam no caminho da justiça. Não é possível que não tenha um justo. São 7 bilhões de pessoas. Então essa história vai mudar. O príncipe desse mundo, o tirano que proíbe formar justo, vai mudar, vai ser expulso desse mundo, porque a ICL está lutando por você para abençoar a sua vida e te dar um mundo melhor, porque esse é o imposto de Deus para quem recebe o Espírito Santo, aceita o Espírito Santo, o plano dele, que é discipular justo, né? Blasfemando, parece crente, mas não é. Eles não são justos. Parece da segurança pública, mas não é. Eles não têm a prevenção, a árvore da segurança pública, porque tem medo do diabo, de um espírito. Tá amarrado em nome de Jesus. Aí fica lá dizendo que expulsa isso, que expulsa aquilo. Como é que expulsa se teu coração está longe de Deus, tu não fala de justiça? Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus diz que o fariseu, ele cura e expulsa demônios, né? Mas no dia que Deus voltar, vai chorar, porque eles vão falar: Senhor, Senhor, expulsei demônios em teu nome, curei enfermos, nunca vos te conheci. Claramente Deus vai falar, e claramente ele está falando assim: seu coração está longe de mim, há uma serpente no teu coração, você retém a verdade, injusto, é blasfêmio, é só uma farda, é só uma imagem, mas você não fala a verdade, porque sal, estátua não fala a verdade, estátua de pau e de pedra. Em Abacuque está escrito que é como uma estátua de prata e de ouro, mas por dentro está vazia, não há espírito. Só uma imagem rica, né? Só quer se enriquecer, só que é avarento. Não há espírito para segurar a espada e discipular justo. Blasfemo, desobediente, vai após culto de milagre, culto de prosperidade, culto de santificação, culto de libertação, descarrego, culto de família, campanha, mas não vai após a fé, que Deus fala: em primeiro lugar, discipule justo, busque a justiça. Em primeiro lugar,
seja perseguido. Em primeiro lugar, seja um bem-aventurado, seja lavado no sangue do Senhor Jesus, seja amansado no sangue do Senhor Jesus, tenha o espírito de humilhado, seja um bem honesto, um bem-aventurado, seja um bem honesto, leva a pacificação, faça a minha obra, seja um bem honesto, um bem-aventurado, tenha sede e fome de assim ser, seja um bem honesto, um bem-aventurado, tenha o coração puro, seja um bem honesto, seja perseguido por causa da justiça, que esse é o plano, ser perseguido, ser escarnecido, ter essa aliança, ser a própria ceia, ter pão para dar, ter o suco de uva para dar em memória de Jesus Cristo. Deixa te escarnecer, não persegue, seja perseguido, seja regozije em Deus, deixa o diabo trazer seus filhos, né? Que não saia da sua boca palavras torpes para que te aceite. E assim transforma este século de conformismo, de consumismo, para um século de adoradores, assim como Davi, segundo o coração de Deus, fazendo a vontade de Deus, blasfemando, desobediente. Então, obedeça, peça a Deus. Deus, confesso, eu vou confessar teu nome como o Senhor confessou perante Pilatos, publicamente. Né? E vá lá, se ajoelhe e fala com Deus. Ó Deus, eu faço mesmo isso tudo aqui, ó, faço e eu quero aprender a falar com o Senhor. Eu não quero falar com Deus soberbamente, eu preciso muito de Ti, Deus. Me liberta, mas fala verdadeiro, porque só levanta se Deus te levantar. Quando o homem se ajoelha para falar com Deus, quando ele se levanta é porque Deus levantou. Mas tem que haver um querer da sua parte. Tem que ver obediência. Desobediência a pais e mãe, né? A informação e a mãe, que é a sua Bíblia. A Terra, né? O nosso planeta Terra, nossa mãe é a sua Bíblia, é a sua mãe, né? Desobediência ao Pai, a informação, o Espírito Santo de Deus. Ingratos. Deus morreu por você, sangrou na cruz, para você pegar a Bíblia e perseguir o justo, deter a justiça. Profanos, né? Fica profanando o nome de Deus, fazendo a obra da pedofilia, destruindo casais. E quem sofre é a criança, separando casais. Injuriando e botando a criança sem uma luz, sem uma orientação, separando os pais dos filhos para que a criança não seja orientada e levando ela sem a luz, no descaminho, né, os pobres, sem ensinar a verdade. Como vai curar uma alma com idolatria? Às vezes pega meia dúzia, mas é um fermento de fariseu, e as outras milhões de crianças, aí fica lá na igreja, aqui tem uma criança que veio da rua, pegamos, enquanto tem 1 milhão que vocês botam na rua, porque esse fermento é de fariseu, a miséria. Quando é fermento de Deus, é 5 pães e 2 peixinhos, não é isso? E transformou em quantos cestos? Me diz! Quantos cestos sobraram do milagre da multiplicação? Assim é o fermento de Deus, assim é ICL. Eu sou aqui pregando, mas falo para vários países. Eu mando e-mail para os governos dos Estados Unidos, vários governos do Brasil, China, Canadá, Europa, para Israel, para muitos governos, pregando a palavra, fora o Facebook. Então o fermento daqui é a fonte de vida. São águas que descem do trono. Então se tu beber essa água debaixo d'água aí afogado, você vai ganhar vida. Então vai morrer a sua velha criatura sendo perseguida e vão cear da sua carne e do teu sangue. E Deus vai te renovar, né, a tua fé. E você vai ganhar grande alegria. Você não vai precisar mais ser pagão não, porque o Espírito de Deus está aí dentro de você. Você vai alimentar muita gente, dará muitos frutos. Nem a folha seca, não vai ter tristeza não quando te escarnecerem. Vai ter alegria. A folha não seca nem murcha, porque você vai estar com o Espírito Santo fazendo morada dentro de você junto ao ribeiro. Então você não vai ter tristeza, não vai ficar murcho não. Não vai ficar igual a árvore depenada não. Você
Então Deus está te chamando para você alimentar a Deus. Não faça como uma figueira seca, não. Não seja murcho, não. Pede a Deus. Deus está falando contigo, está levando a palavra até você para que você seja arrependido. Depende de Deus. Está aí a sua oportunidade. Deus está te dando. Quebra essa aliança de ser inoportuno organizado, fazendo aquecimento global, dando infarto cerebral, infarto de coração, acidente vascular nas pessoas, angustiando as pessoas, perseguindo para poder ter sua liberdade. Quebra essa aliança, porque como você derrama essas pessoas, cientistas assinam um documento para destruir terra, céu e mares, fazer desmatamento, poluir rios e mares com a corrupção, para poder ganhar dinheiro, para poder lavar identidade, dinheiro. Então há o aquecimento global. Essa destruição de ambiente destrói terra, céu e mares, destrói toda a fé das pessoas, escravizando a tirania. Quebra essa aliança com o diabo, que ele vai voltar para o inferno, ele vai sair aqui da terra com esse reino dele, quem vai governar vai ser Deus, com o imposto, que é discipular justo, é o teu dever, né? A sua fé no dever. Dever sem fé não adianta, tem que ter fé, tem que ter prazer, tem que ter alegria. Então tá aí tua oportunidade de Deus, a informação, a comunicação para tu ser público. Deus deixou o poder para tu se comunicar publicamente sobre a justiça, fazer tua obra. Me mostra a sua obra que eu te direi da sua fé. Me mostra a obra contra o reino da injustiça. Seus cultos à justiça, tá aí o culto à justiça publicamente para você aceitar Jesus. Tá aí o caminho para você andar à luz, o Espírito de Deus, a sua oportunidade. Então chora, Israel, chora desse cativo, desse cativeiro, chora num lamento só. Talvez Deus se lembre até de um bichinho de Jacó. Então Deus escutará qualquer gemido seu, qualquer palavra e te levará deste reino de blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus fala que é a extrema corrupção isso. Deus fala, são os últimos chamados, os últimos tempos. Capítulo 3 de 2 Timóteo. Então aí está aí a oportunidade que Deus está te dando. Não sou eu falando, mas sim é Deus, né? Te exortando, te avisando, para você preservar aí na sã doutrina, né? O que é santo? Sã doutrina. E pregar em todas as ocasiões. O que é sã doutrina? Santo quer dizer um caminho de saniedade. O que é saniedade? Você ser piedoso. Você vê que o mundo, ninguém conhece a verdade, não pode falar a verdade. Então eles estão loucos. Mentira é loucura. Então, ser santo é você levantar a sua cruz. Você vai ser perseguido, não vai? Onde você mora? Não é proibido ter fé na justiça? Aí não é proibido? Abre o jogo aí, fala para Jesus. Fala que a ICL já está aqui falando a verdade. Não tenha medo não, quebra essa aliança. Fala que é proibido, mas Deus é contigo. Deus vai te dar a coragem e a fé. Então santo é você caminhar. Quando você pega nessa Bíblia aqui, é como você entrar no rio cheio de crocodilo. Eles entram atrás de você. Né? Então vão te perseguir. Então você vai ter esses pensamentos, esse raciocínio, porque você está irracional. O que é irracional? Não é você ser só analfabeto. Irracional é a pessoa que não aceita, é rebelde, não aceita os raciocínios de Deus. Aqui está o raciocínio da verdade. Você pode sim ser justo. Então, aceita a ser perseguido. Então, você na hora de ser perseguido, você não vai ficar maluco, não. Você vai continuar sânio, santo, né? Santo quer dizer sã na perseguição, no fogo. Assim como Sadraque, assim como Mesaque e Abednego, assim como Daniel ficou sã dentro da cova. Porque ele creu. Então ele não perdeu o raciocínio, não ficou louco de blasfemar, de achar que Deus não existe, de achar que Deus vai ficar contra Deus e não vai pagar, né? Porque a ira de Deus é vindoura. Deus fala em Jó 29:29 que sábio é aquele que sabe da minha existência. E a própria inteligência é aquele que nunca fique contra Deus, né? Fique contra ele, detendo a justiça, blasfemando. Então quebra essa aliança. Santo é ser perseguido, andar no caminho da verdade, ser perseguido, ser injuriado, ser ofendido, mas regozijar, ser bem honesto. Não, eu escolhi assim, matar minha velha criatura e vou nascer da graça. Eu vou ser sano, eu vou pregar a verdade, eu vou estar sanidade mental, mesmo na perseguição. Santo, né? Tô sã, né? Santificado é a mesma coisa. Pai nosso que está no céu.
Venha a nós o reino da justiça, né? Venha a nós a permissão de poder ser justo, de ensinar a justiça. Santificado, quer dizer, Espírito Santo, eu aceito esse plano, fica em mim, santo fica, né? Quando me ofender, eu não sou mais, eu não vou mais com eles, eu não vou voltar atrás como a mulher de Ló, eu vou em frente sendo bem-aventurado e passo a passo, eu vou chorar porque eu sou bem honesto, um bem-aventurado, eu vou ter o espírito humilhado porque eu sou um bem honesto, um bem-aventurado, e assim eu vou me amansar como uma pomba. Assim eu vou ser uma ovelha, eu vou ser perspicaz como uma cobra. Assim eu vou ter sede e fome de ser assim. Vou ser pacificador, vou levar a paz, essa paz. Vou ser puro de coração. Vou ser perseguido por causa do Código Penal e por causa do Código Celestial. Então, assim eu fico sã, porque eu estou treinando a ser assim, eu estou praticando ser assim, estou matando a minha velha criatura e nascendo da graça. Então não pode me ofender, pode me humilhar, que eu não vou mais responder no reflexo da carne, não. Eu não vou mais responder com ofensas, sim, eu não vou mais inoportunidade à terra, a Deus, tirar a oportunidade de Deus, a oportunidade da mãe e a oportunidade do meu próximo, conturbar o meu próximo, meu vizinho, não. Eu vou ser sânio, santo fica, santificado seja teu nome, né? O meu nome pode me ofender, mas o nome de Deus está sendo exaltado. A cada hora que me chamam de uma ofensa, me acusam, o meu nome está indo lá para baixo, mas eu descerei mais fundo ainda com Deus, em amor, descerei ao inferno, com amor com Deus, mas também subirei a sua glória. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, né? O reino da justiça. Teu é o reino, Deus. O Senhor não é deste mundo que já é do maligno, não. O Senhor é do mundo da justiça, e assim eu vou ensinar, buscar vidas, transformar vidas para o seu reino, ser justo. O Senhor é do reino da justiça. Venha a nós o seu reino, seja feito. Essa é a tua vontade, então assim eu vou fazer. Se é ser perseguido a sua vontade, assim eu serei, né? Pode me humilhar, pode me perseguir. Eu vou ensinar o arrependimento, né? Perdoa as nossas ofensas, nossas dívidas, e assim os nossos ofensores, devedores, né? Eu vou dar frutos de arrependimento, frutos dignos de arrependimento, né? Livra-nos da serpente, né? Do bom de serpente, do trem serpente, que tem formato de serpente, dos que contendam, dos que invejam, dos que são maliciosos, dos ímpios que andam neste caminho. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, né? Essas pessoas serão transformadas. Teu reino, a honra, a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. É a honra servir a Deus, ensinar bendito a verdade, bem direitinho a verdade. Hoje e amanhã e para todo sempre, né? Hoje é sagrado essa Bíblia. Ontem eu fiz culto, foi sagrada. Hoje eu estou fazendo culto, é sagrado. Amanhã eu vou fazer culto e é sagrado. E para todo sempre eu vou fazer culto discipulando justo. Recebe aí, meu querido. Recebe porque Deus te quer esse tijolo de luz para construir um templo de justiça dentro de você. Acautelai-vos com essas falsas igrejas, falsos pastores, falsos profetas. Muita gente vem dizendo que é o pastor, é o Cristo, mas não discipula justo. É mentira, é o diabo, é Mamon. Sai dessa igreja, quebra essa aliança. Eles querem te entregar a cadeia, querem te entregar ao ímpio, né, a morte, mas nada te separará do amor de Deus. Não tenha medo não, tenha medo antes do que ele possa roubar a tua alma. Se prevalecer, assim Mateus 24 será salvo. Então virá o fim. Esse evangelho do reino, da justiça está sendo pregado em todo mundo e virá o fim. Então busca a Deus enquanto há justiça, ao Espírito de justiça, para que você seja santo no meio do fogo, no meio do deserto, um projeto no deserto. Assim Deus vai te abençoar, em nome do Senhor Jesus, e te dar aí a sua coroa da vida. Santificado seja o nome de Deus, e Deus terá um nome teu numa coluna de honra lá no céu. Assim eu creio, que assim seja feita a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente estava cantando: Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em
Espírito, esse é o Espírito, forma justa, alguém que te adore em verdade, aquele que anda publicamente, sem ver, não tem vergonha do Evangelho, não se envergonha do Evangelho de Cristo, anda sendo ofendido, mas anda honrando e exaltando o nome de Deus. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Derrama óleo em ti, né? Te separa, derrama o azeite, a qualidade, a sua virtude em ti. Acha em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Então, quando Deus achar você cantar esse louvor, Deus vai cantar, o Espírito Santo, esse corpo não é mais dele. Eu achei um servo, um vaso de honra. E agora eu estou cantando. Acha em mim, Deus, aprova, me unge o meu coração, porque sou eu, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo cantando para ti, ó Pai. Abençoa, consagra, tem um encontro com esse servo. E em nome do Senhor Jesus eu creio que assim será. Você, meu irmão, meu querido, vai ser meu irmão através da minha fé, o irmão justo. E assim Deus vai honrar, né? Pai, como achaste a Davi, acha esse vaso, Senhor, transforma a vida dessa igreja. Vem e derrama sobre mim a sua virtude, o óleo precioso da unção. Faz essa igreja segundo o seu coração e me faz segundo o seu coração. Amém. Aleluia. Então seja plantada a árvore da vida, porque o som só dá se plantar. Fica ligado aí na SCL, que Deus é contigo. Deus te ama e eu também, queridos. Amém. E graças a Deus.